Arqueologia e fé se entrelaçam de maneiras surpreendentes. Imaginem só, um cemitério com mais de 200 anos, possivelmente de escravos, descoberto durante a restauração de uma igreja em Goiás. Nossa, isso é fascinante, como essa descoberta aconteceu. Bem, tudo começou com uma simples obra de restauração na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Jaraguá. O governo de Goiás investiu 3,5 milhões de reais nesse projeto, mas ninguém esperava que esse investimento fosse revelar um tesouro histórico tão valioso. Interessante. E como exatamente eles se depararam com essas ossadas? Então, a equipe estava fazendo escavações para instalar um sistema de drenagem quando, surpresa, começaram a encontrar ossos por todos os lados. Em novembro, exumaram 35 ossadas sob o calçamento externo e, você não vai acreditar, identificaram centenas de outros túmulos. Uau, isso é incrível! E o que os arqueólogos dizem sobre a origem dessas ossadas? Os especialistas acreditam que os restos mortais sejam de africanos escravizados e negros libertos. É como se tivéssemos encontrado uma cápsula do tempo da era colonial brasileira. A secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes, destacou que essa descoberta nos permite resgatar a memória histórica de um período crucial para a formação cultural de Goiás. Fascinante como o passado às vezes está literalmente sob nossos pés, não é? Mas me diz, quais foram os achados mais surpreendentes dentro da igreja? Você não vai acreditar. Quando removeram o piso de madeira da igreja, encontraram 56 campas funerárias numeradas. E tem mais. O arqueólogo Wagner Magalhães mencionou que encontraram um sepultamento atravessado embaixo da escada da igreja. Nossa, isso é perturbador e intrigante ao mesmo tempo. O que isso nos diz sobre a construção da igreja? Exatamente. Isso indica que a escada atual não é a original da construção. É como se a igreja tivesse sido construída literalmente sobre os mortos. Além disso, em alguns locais, encontraram sobreposição de esqueletos, o que sugere um uso contínuo dessas covas ao longo do tempo. Isso nos dá uma perspectiva única sobre como essas pessoas lidavam com a morte, não é? Mas me diz, qual é o maior desafio que os arqueólogos estão enfrentando agora? Bem, o principal problema é o estado de conservação dos ossos. O solo úmido do local fez com que ficassem extremamente frágeis, praticamente se esfarelando ao toque. Isso tornou impossível a retirada de todas as ossadas. Que pena! Isso deve limitar bastante o que eles podem descobrir, não é? De fato, mas eles não desistiram. As ossadas que puderam ser retiradas vão passar por estudos em laboratório. Os cientistas esperam obter informações sobre o sexo e a faixa etária dessas pessoas. Depois, farão um levantamento histórico com base nos registros de batismo e morte. Interessante. E como você acha que essa descoberta pode impactar nossa compreensão da história local e nacional? Ótima pergunta. Essa descoberta nos oferece uma janela única para o passado, especialmente para a história da escravidão no Brasil. Cada ossada representa uma vida, uma história que foi silenciada e agora tem a chance de ser contada. É uma oportunidade de preencher lacunas na nossa compreensão sobre como viviam os escravizados e os negros libertos naquela época. Sem dúvida. E pensando nisso, como você acha que essa descoberta pode influenciar a forma como lidamos com o nosso patrimônio histórico? Bem, essa descoberta nos lembra da importância de preservar e estudar nosso patrimônio histórico. Nunca sabemos que segredos do passado podem estar escondidos em nossas construções antigas. Isso pode levar a um aumento no investimento em restaurações e pesquisas arqueológicas. Faz sentido. E falando em investimento, você mencionou que o governo de Goiás investiu 3,5 milhões de reais nessa restauração. Você acha que esse tipo de descoberta pode justificar mais investimentos em projetos similares? Com certeza. Esse tipo de achado mostra que investir em preservação do patrimônio histórico não é apenas sobre manter prédios antigos de pé. É sobre descobrir e preservar nossa história. Cada real investido pode nos trazer conhecimentos inestimáveis sobre quem somos e de onde viemos. Falando em conhecimento, vamos fazer um pequeno exercício. Quais você acha que são os 3 principais impactos dessa descoberta para a compreensão da história de Goiás? Pense um pouco. Ótimo exercício.
Bem, eu diria que os 3 principais impactos são: primeiro, nos dá uma visão mais clara sobre a presença e a vida dos escravizados e negros libertos em Goiás. Segundo, revela práticas funerárias da época colonial que não conhecíamos. E terceiro, nos faz repensar a história da própria igreja e seu papel na comunidade local. E você, o que acha? Concordo com seus pontos e adicionaria que isso também pode impactar a forma como vemos a interação entre a igreja e a escravidão naquela época. Mas me diz, o que você acha que vai acontecer com essas ossadas depois que os estudos forem concluídos? Essa é uma questão delicada. Geralmente, em casos como esse, após os estudos, os restos mortais são reenterrados com o devido respeito. Às vezes, são criados memoriais ou exposições para contar a história dessas pessoas e da descoberta. O importante é que seja feito de forma ética e respeitosa. Faz sentido. E pensando no futuro, como você acha que essa descoberta pode influenciar futuras escavações ou restaurações em outras igrejas antigas do Brasil? Essa é uma ótima pergunta. Eu acredito que essa descoberta vai aumentar a cautela e a atenção em futuras restaurações. Os arqueólogos e restauradores provavelmente vão estar mais atentos à possibilidade de encontrar sepultamentos ou outros artefatos históricos. Isso pode levar a um processo de restauração mais lento, mas também mais rico em descobertas. Interessante. E você acha que isso pode mudar a forma como vemos nossas igrejas históricas? Com certeza. Essa descoberta nos lembra que nossas igrejas não são apenas locais de culto, mas verdadeiros arquivos vivos da nossa história. Cada pedra, cada tábua do assoalho pode esconder segredos do nosso passado. É como se as igrejas fossem livros tridimensionais da nossa história, sabe? Que metáfora interessante. E falando em história, vamos fazer mais um exercício. Como você explicaria a importância dessa descoberta para alguém que não tem muito interesse em história? Pense um pouco... Bem, eu diria algo assim. Imagine que você descobrisse um álbum de fotos antigo da sua família que você nunca tinha visto antes. De repente, você vê rostos de pessoas que você não conhecia, mas que fazem parte da sua história. Essa descoberta arqueológica é como esse álbum, só que para toda a sociedade brasileira. Nos mostra partes da nossa história que estavam escondidas e nos ajuda a entender melhor quem somos hoje. Essa é uma ótima explicação. Realmente torna o assunto mais tangível para quem não é da área. Obrigada. E sabe, isso me faz pensar em como essas descobertas podem mudar nossa percepção do presente. Cada ossada encontrada representa uma vida, uma história que foi silenciada. Ao trazer essas histórias à tona, estamos não só aprendendo sobre o passado, mas também questionando nosso presente e futuro. Sem dúvida. É como se estivéssemos preenchendo lacunas na nossa narrativa nacional, não é? Exatamente. E isso é crucial para entendermos melhor questões atuais, como a desigualdade racial e social no Brasil. Essas ossadas nos lembram que a escravidão não é um passado distante, mas algo cujas consequências ainda sentimos hoje. Você tem razão. E pensando nisso, como podemos garantir que essas descobertas não fiquem apenas no âmbito acadêmico, mas realmente impactem a sociedade? Ótima pergunta. Acredito que a chave está na educação e na divulgação. Precisamos tornar essas descobertas acessíveis ao público em geral, através de exposições, documentários, livros de divulgação científica. E, claro, incorporar esse conhecimento nos currículos escolares. Faz todo sentido. Bem, acho que chegamos ao fim do nosso tempo. Que conversa fascinante sobre essa descoberta arqueológica em Goiás. Realmente foi uma discussão incrível. Para encerrar, gostaria de deixar uma reflexão. Cada vez que escavamos nosso passado, estamos na verdade construindo pontes para o futuro. Essas ossadas nos lembram da importância de reconhecer e respeitar todas as histórias que compõem nossa identidade nacional. Belíssima conclusão. E com isso, encerramos mais um episódio. Até a próxima, quando teremos mais histórias fascinantes para compartilhar com vocês.